Gatiana, começando mais um pré-jogo aqui no canal, Ser Minha Paixão, estádio Rio Pelé, amanhã, às 20 horas, CRB Volta Redonda, faz o confronto aí, terceira rodada do Brasileirão 2025 e primeiro jogo entre as duas equipes. Lembrando, o confronto entre as duas equipes ocorreu 2 jogos, né? CRB venceu por 2-0 em 1978 e depois de 3 meses teve outro jogo lá no Rio de Janeiro, o Volta Redonda venceu por 2-1, né? Após 47 anos, volta a jogar as duas equipes aí pela Série B, já que o confronto que ocorreu foi na Copa do Brasil, né, os 2 jogos. Lembrando que o Eduardo Barroca tem ali dúvida, né, trazer aqui a possível escalação do CRB, acredito eu que deve ter mudanças. Vendo a imagem aí, né, o Fábio Alemão treinando já, né, tendo a imagem aí, em breve tá voltando aí pro campo aí, ajudando a equipe regatiana, então boa sorte aí, o zagueiro Fábio Alemão. Traz a coletiva também do Breno Herculano, falando aí um pouco, né? E ressaltando, como falei, preço de ingresso. Eu já trouxe aqui em outros vídeos, mas custa lembrar novamente, a baixa 15, né? Alta 30, arquibancada alta na curva 40 e as cadeiras 150. Vamos torcer Regatiana apoiar, jogo difícil, não é encarado um jogo fácil, apesar que o Volta Redonda vem de 2 derrotas, né, pro Cuiabá, perdeu pro Novo Horizontino, mas é uma equipe que tá ali em exceção, né, na Série B, então não é jogo fácil. O CRB tem que encarar um jogo aí bem focado, para não ter erro. Lembrando que o CRB contra o Chapecoense não jogou o primeiro tempo bem, teve mudança ali do Eduardo Barroca, a equipe criou bastante depois com as mudanças que teve, né, teve várias chances, né? E no final teve ali também o Matheus Albino salvando, o CRB venceu por 1-0. O jogo contra o Atlético também, o CRB passou sufoco no primeiro tempo, segundo tempo com a mudança da Eduardo Barroca, a equipe veio melhor, mereceu a vitória, com certeza. E agora encara aí, com todo respeito, o Volta Redonda. Confio muito aí no jogo de amanhã, a CRB. O placar do jogo é, acredito eu, o CRB vence por 2-0, meu placar é esse. Uma possível escalação que eu trouxe aqui no canal, tá vendo na tela aí. Matheus Albino, Rainer, Segovia, Henri, William Bahia ou Matheus Ribeiro, Eritão, Caliel, Danielzinho ou GG. Então, também tem essa dúvida aí, ou se pode jogar os dois juntos ali, não sei, né? Tiaguinho, Breno Herculano ou David da Hora. E aí, você entraria com quem? Breno Herculano ou David da Hora? No ataque ali, Douglas Baggio ou Daniel Lima. Então comente aí, torcedor regatiano, qual é o seu time ideal. Comente aqui no canal, né? Vamos aguardar se o Eduardo Barroca vem com essa escalação ou vem com aquele time que jogou o primeiro tempo, né? Com David da Hora, com Daniel Lima, né? O GG no banco, depois colocou o GG, né? Mas tem essa dúvida aí se ele entra com o GG ou não. Essa é a questão aí da dúvida, mas como eu falei, do Regatiano, vamos lotar o Rio Pelé, incentivar. Esse é o momento. A gente sabe que o CRB não está esse futebol todo, mas a equipe vem ganhando, né? Vem ganhando. No segundo tempo jogou bem contra o Atlético, mas nossa obrigação do Regatiano é apoiar o Galo aos 90 minutos e vamos com fé em Deus conseguir essa terceira vitória aí e assumir essa liderança na Série B. Então comente aqui no canal qual é o placar do jogo. E você acha que o GG tem que jogar titular ou o GG entra no segundo tempo? Ou se joga Danielzinho e GG? Então comente aqui no canal, ressaltando aí também, né? E também trazer a coletiva aí do Breno Herculano, falando um pouco aí, né? E esse jogo de amanhã é muito importante. Então, vamos focar aí, nada de se iludir ainda, começo de campeonato, mas é importante ter essa sequência de vitória, por que não? E a equipe mostrar um futebol mais melhor do que foi tanto no primeiro tempo com a Chapecoense e também contra o Atlético. Vamos aguardar se o Eduardo Barroca vai entrar também com o time que atuou no primeiro tempo ou ele vai entrar com o time que ele mexeu no segundo tempo. Com as trocas que ele fez, a equipe melhorou bastante, mas essa é a questão. Se ele entra com o time ali com David, Daniel Lima de titular, Danielzinho titular, GG no banco, ou Douglas Baggio no banco, como vai ser esse time aí até o momento, não sei, mas esperamos que o CRB jogue com vontade, vá pra cima e buscar a vitória, que interessa pra gente aí os 3 pontos. Então, o lugar de torcedor regatiano é no Rio Pelé. Então, vamos ver essa chamada aí também do jogador Douglas Baggio e também trazer a coletiva do Breno Herculano, beleza? Então, comente aqui no canalzinho Minha Paixão qual é o placar do jogo.
como eu falei, 2-0 para o CRB, tô muito confiante, beleza? Tamo junto. Canal Sem Minha Paixão, canal de torcedor. Fala, nação regatiana, conto com o apoio de todos vocês, quinta-feira às 8 horas no Rei Pelé. Tamo junto, valeu! Feliz pela grande estreia. É um jogo que seria bastante difícil, o professor já tinha comentado com a gente, jogo fora de casa. E da performance que você me perguntou, cara, nós treinamos do decorrer da semana, do jeito que o professor pediu, as movimentações, e o segundo gol foi de acordo com o que ele tinha passado pra gente no vídeo, o espaço que ia ter durante os jogos, e fomos felizes no contra-ataque e conseguimos o gol da virada. A pergunta do Maurício Barbosa, do programa Pitaco da Bola, Rádio Nova Farol de Penedo. Breno, quais são os seus objetivos no CRB? E fale um pouco sobre esse início de competição, sobre as 2 vitórias em 2 rodadas. Cara, chego aqui no CRB, um Breno Herculano que pretende trazer bastante alegria para os torcedores. Tenho minhas metas como atleta pessoais e vou em busca delas no decorrer do ano. E falando dos 2 primeiros jogos, foram 2 jogos bastante difíceis, contra adversários que são completamente diretos com a gente na tabela ali, na briga. Então, esses 6 pontos no começo do campeonato é muito importante. Eu acho que no primeiro turno ali, quanto mais pontuação a gente fizer, para na virada do segundo turno ter uma gordura para queimar no decorrer da competição. Então acho que é muito importante nessas primeiras rodadas continuar pontuando. Breno, você estava no Goiás e estava sendo criticado de certa forma pela torcida do Goiás. Como é que você encara essa transferência? Porque aqui no CRB, além de não ser conhecido pela torcida, chegar aqui com o papel de desempenhar a substituição, digamos assim, do Anselmo Ramon, é para você também a oportunidade de novos ares nessa temporada? Cara, em termos do Goiás, eu acho que é uma torcida que cobra bastante pelo tamanho do clube, pela cobrança interna que tem ali. Então, acho que isso é normal, ter as críticas, ter os elogios. Se você está na fase boa, você vai ter bastante elogios. Se você não estiver rendendo, naturalmente você vai ter as cobranças. Então, acho que foi normal, foi sadio as cobranças. No decorrer da competição do Campeonato Goiano, não consegui demonstrar um bom futebol que estava apresentando no final da Série B, que é onde que aconteceu. E a substituição do Anselmo Ramon, sabe? É um atleta que tem a história dentro do clube, é um ídolo pro torcedor do CRB. Então vou buscar trabalhar para conseguir meu espaço aqui e construir meu nome com a camisa do CRB. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM em Arapiraca. Breno, boa tarde. Fala um pouco de como são suas características de jogo e como está a sua adaptação ao novo clube. Cara, a característica do Breno Herculano hoje é um jogador de bastante força, com presença dentro de área. E a minha expectativa aqui no clube é fazer muitos gols e conquistar a confiança do torcedor. Breno, o CRB pode chegar contra o Volta Redonda ao 3º jogo com vitória, né? 3º jogo consecutivo com vitória. Como você falou, nesse primeiro turno é importante pontuar e há muito tempo o CRB não consegue estrear assim com 2 vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês têm trabalhado, o que é que vocês têm conversado entre si para tentar também conseguir essa 3ª vitória consecutiva nesse jogo diante do Volta Redonda? Cara, vai ser um jogo completamente difícil também, porque o Volta Redonda vem de derrotas e a gente vai estar trabalhando no decorrer da semana para acertar os erros que foi cometido no jogo passado e tenho certeza que dentro de casa o nosso objetivo é impor bastante o jogo, porque fazendo isso acho que até mesmo os torcedores vão ver que o nosso grupo está fechado, o nosso grupo está querendo buscar a vitória, então tenho certeza que vai ser um belíssimo jogo dentro de casa. A pergunta do Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta. Boa tarde, Herculano. Seja bem-vindo ao CRB. Breno, você chega ao Galo para substituir o maior artilheiro do século com a camisa regatiana. Como lidar com a pressão? Primeiramente, agradecer aí pela boa-vinda. Cara, a substituição do Anselmo Ramon, eu sei que é uma substituição bastante de peso
pela história do Anselmo Ramon, pelo que ele fez pela camisa do CRB. A torcida gosta bastante dele, com a saída dele eu vi bastante gente comentando, até mesmo funcionários. Ele tem um carinho enorme aqui dentro do clube. Então eu sei que a camisa 9, que hoje eu estou vestindo, era a camisa que ele vestia, é uma camisa bastante pesada, entendeu? Então eu vou buscar dar o meu melhor possível, entendeu? Para mim estar buscando essa confiança do torcedor e conseguir ajudar o CRB no decorrer do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A sua estreia foi fora de casa, né, diante do Atlético, e agora você vai ter o primeiro compromisso diante do torcedor regatiano. Como é que está a expectativa para fazer o primeiro jogo com a camisa do CRB aqui no Repelé, Breno? Cara, eu sempre comentei com o meu empresário que eu sempre tinha vontade de jogar no Nordeste, sabe? Ano passado a gente veio jogar contra o CRB aqui, aquele jogo Goiás e CRB. Cara, aí eu comentei com o Tadeu, o goleiro, o capitão da gente. Falei, cara, Tadeu, a torcida dos caras não parou de cantar um minuto. E foi completamente isso no jogo contra a gente aqui ano passado. Então eu fiquei com aquela vontade ainda mais de vir pro Nordeste. E quando começou aquela sondação do CRB, aí pesou bastante. Então, falando de estrear em casa, estou muito feliz de estrear. Eu estreiei no jogo passado, agora estrear com a torcida. Então tenho certeza que vai ser ainda mais prazeroso ainda jogar com essa torcida belíssima. E agora você chega para brigar pela titularidade, né? Já estavam aqui no clube o Daniel Lima e também o Mikael, que foi relacionado no último jogo pela primeira vez desde que chegou aqui ao CRB. Como é que está essa disputa pela titularidade? Antes era do Anselmo Ramon, mas já é uma página virada. Como é que está essa disputa entre vocês? Você, o Daniel Lima e também o Mikael? Cara, eu acho que é uma disputa bastante saudável, sabe? São belíssimos jogadores que dentro de campo demonstram o seu futebol, o seu talento. Eu acho que o campeonato é longo, entendeu? Então o professor vai ter bastante alternativa no decorrer do campeonato. Se um jogo ele vai precisar de um centroavante mais móvel, outro jogo ele vai precisar de um centroavante mais de presença de área. Então eu acho que o professor está bastante servido com as peças que ele tem e trabalhar bastante e aproveitar as oportunidades para também conseguir a titularidade. Breno, só para a gente encerrar, convida o torcedor, amanhã tem um jogo importante contra o Volta Redonda e a presença da torcida é muito importante para a gente conseguir os 3 pontos, terceira vitória consecutiva na Série B. Passando aqui para convidar todos os torcedores do CRB para estar presente no estádio amanhã contra o Volta Redonda. Convidar a torcida também, porque o apoio de vocês é essencial para estar incentivando a gente cada vez mais.